Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos dar continuidade a mais um módulo, que é o módulo 12. Esse módulo, ele fala sobre as palavras que causam tanta confusão aí, que é o mais, sem i, mais acentuado e o mais com i. É normal você no dia a dia, bate-papo, no WhatsApp, internet, vocês observarem aí o quanto as pessoas confundem esse tipo de palavra, né? Então, muitas postagens, muitos recados, vocês conseguem perceber o quanto as pessoas escrevem completamente fora do sentido. E não é porque as palavras são parecidas que elas têm o mesmo sentido. Cada uma tem o seu momento. E só mais uma curiosidade, você também deve perceber que algumas pessoas falam o mais sem i, mães, mas é errado, não é mães, porque não tem nenhum som de nasalidade, não tem N, não tem tio, é mais, normalmente que fala. Então, a gente vai ver que o mais sem o i, ele se comporta como uma conjunção de oposição. O mais acentuado, ele é ao contrário de boas, né? Então, as meninas são boas, as meninas são mais. E o mais com i quer dizer a quantidade, ok? Eu estou num cenário diferente, você percebeu, né? Estou longe do quadro hoje, porque como o assunto é bem simples, nós vamos praticar bastante, vamos fazer bastante exercício para poder tirar as dúvidas e memorizar o conteúdo. Então, a gente hoje vai usar mais as imagens, ok? Já volto com uma imagem. Então, aqui como nós podemos ver, nós temos os três mais, como eu falei anteriormente para você lá no início do vídeo, que é com a ideia de conjunção, de adjetivo e de advérbio. Primeiro mais, como vocês podem ver, que é o mais sem acento, ele é uma conjunção adversativa. O que é isso? Ele tem uma ideia contrária, oposição, e ele equivale à palavra porém. Isso é uma dica muito importante, que quando você olhar e você conseguir ali lembrar e substituir a palavra, isso vai te ajudar, isso vai te auxiliar bastante. Saber que o mais equivale ao porém. Então, se a gente lê aí a frase, li tudo, mas não respondi. Eu sei que aí esse li tudo, mas não respondi, esse mais ele tem uma ideia de oposição. Se a pessoa leu tudo, óbvio é que ela vai saber responder. E aí não, eu tenho uma ideia contrária. E eu poderia até substituir pela conjunção porém. Li tudo, porém não respondi. Isso daí me dá a certeza que eu estou usando a palavra certa. Olhem o segundo, o acentuado. Ele equivale ao adjetivo má. Ele é o plural de mais. Ele é o feminino de maus. Então, os meninos são maus, as meninas são mais. Ele é um adjetivo. Ele é o contrário de boas, né? Há boas, mais. Bons, maus. Eu tenho aí o contrário, uma oposição. Então, tinha mais intenções. Tinha aí mais. Eu posso usar o boas intenções. Observem que eu posso substituir tanto boa, o mais, para o boas. Por quê? Porque são sentidos opostos. Agora, se eu quisesse colocar aqui, tinham porém intenções, não daria certo, né, amores? Porque tinham porém intenções, não dá, porque não tem um sentido, não traz o mesmo sentido. E uma outra dica importante que você pode observar, não acontece em 100% dos casos, mas vocês vão ver que nas frases mais simples, isso é bem comum, isso vai facilitar a sua vida, é essa vírgula que tem aí antes da conjunção mais. Normalmente, é nesta oração vai sempre aparecer a vírgula antes do mais quando ele for conjunção. Pode ser que em outros casos também apareça pela formação da oração, por estar fora de uma ordem direta.
Mas em frases mais simples, esse mais que está depois da vírgula vai acontecer com a conjunção. Também é uma dica que pode chamar a sua atenção. E o último mais que nós temos é o advérbio de intensidade, que significa quantidade. Então, todos querem mais amor. Aqui, o que eu posso ter como auxílio? Eu tenho a palavra menos, mais com i ao contrário de menos, e eu posso também usar muito para ter sentido. Então, eu posso falar que todos querem muito amor, todos querem menos amor, porque são palavras equivalentes que eu posso usar que não vão alterar o sentido. Mas aqui eu também não poderia usar todos querem boas amor, não daria certo, todos querem porém amor. Observem que as palavras equivalentes, que são as dicas para que vocês usem nas frases, isso auxilia muito, te ajuda bastante, porque é só você substituir que você consegue saber qual é a palavra correta. Então, mais sem acento e sem i é a conjunção adversativa que tem sentido de oposição, ideia contrária e equivale ao porém. O mais acentuado é o adjetivo má no plural, ele é o feminino de maus. E o mais com i, ele significa quantidade, ele é um advérbio de intensidade e ele é o contrário da palavra menos, ok? Vamos ver como é que está na apostila? Então, a gente tem aí. Existe em língua portuguesa 3 palavras muito parecidas na escrita, mas que apresentam significados bastante diferentes, que é o mais sem acento, com acento e com i. Olhem aí o primeiro quadrinho. A conjunção que indica oposição, contraste, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por porém, contudo, entretanto. Vamos analisar a frase. As duas andavam muito desligadas, mas agora prestam mais atenção em tudo. Observem aí que esse mais eu tenho uma ideia de oposição, porque elas andavam desligadas e agora prestam atenção em tudo. Então, eu tenho uma mudança, uma ideia contrária. Eu posso substituir pela palavra porém. As duas andavam muito desligadas, porém, agora prestam mais atenção em tudo. E dá certo essa substituição, porque me indica que esse mais é uma conjunção. Poderia trocar pelo contudo, entretanto, aí também como exemplifica. E, se vocês perceberem, nessa mesma oração, a gente também tem o segundo mais, que é o mais de intensidade, como já vimos anteriormente. Então, esse mais aí, a gente tem, mas agora prestam mais atenção. Esse mais equivale ao quê? A palavra muito. Então, essa palavra muito aí, ela está me referindo aqui a uma questão de intensidade. Observem aí o segundo mais, que é o acentuado. O adjetivo de forma plural de má pode ser substituído por ruins, malvadas, maldosas. Então, os pais eram contra sua participação no grupo, porque achavam que ela poderia estar com mais companhias. Então, companhias malvadas, companhias ruins, eu poderia substituir. Ou eu poderia usar a palavra que é oposição, que é o boas. Estaria com boas companhias. O mais com i, que é o nosso advérbio de intensidade, adição, soma, e é o antônimo de menos. Eu tenho aí, Michele acabou treinando a memória para guardar mais facilmente o que aprendia na sala de aula. Eu posso substituir pelo muito, muito facilmente, muito mais fácil, né? E eu também posso usar aí o antônimo, que é menos facilmente o que aprendia em sala de aula. E também outro teste que a gente pode fazer, que não vai dar certo se a gente trocar as palavras. Por exemplo, esse último aí, para guardar mais facilmente. Eu não poderia falar para guardar porém facilmente. Eu não poderia usar
para guardar ruins facilmente. Observem que não se encaixa, tá vendo? A palavra ela não consegue se encaixar. Justamente por quê? Porque o sentido, o significado é único. O fato delas serem escritas parecidas não fazem delas a mesma palavra, e sim com sentidos distintos, ok? Então não pode confundir. Aí na próxima página de vocês, que é a 320, na verdade a página anterior, né? Não é a próxima página. A gente tem aí um trecho que fala sobre o teatro, que retome o primeiro parágrafo da reportagem, apresentada na seção estudos do texto. Aí tem assim: o teatro tem o poder de transportar o público para outros mundos e épocas, através de histórias encenadas no palco. A experiência é enriquecedora para quem assiste, mas em Maceió ela é ainda mais enriquecedora para os atores, estudantes de escolas públicas da capital e de outras instituições de ensino, que viram melhorar o desempenho em sala de aula e em sua casa desde que começaram a atuar. Então, a gente tem aí, porque segundo o texto, experimentar o teatro é mais enriquecedor para os atores do que para a plateia. Então, é uma questão de interpretação, né? Ele vai falar aí da experiência, principalmente, que os estudantes das escolas públicas levaram para a instituição de ensino, né? Como a memorização dos textos, de como começar a atuar. E aí, a gente vai agora para a questão mesmo. Observe agora o início do segundo período desse parágrafo. Lembrando que período é a oração até o ponto. Então, o segundo período é a oração que vai começar depois do primeiro ponto, não é? Desse parágrafo. E note que há duas palavras em destaque. Então, a gente tem a experiência é enriquecedora para quem assiste, mas em Maceió ela é ainda mais enriquecedora para os atores. Então, nós temos aqui exemplos de dois mais que nós acabamos de ver, não foi? Então, a gente tem a primeira. Em qual dos casos a palavra em destaque pode ser substituída por porém, sem prejuízo de sentido? Então, o primeiro, né, amores? O primeiro que a gente vai substituir pelo porém, porque eu tenho uma ideia de oposição, eu tenho uma conjunção. Olhem a dica que eu dei para vocês lá da vírgula, na frente. Então, eu posso colocar lá na minha frase: a experiência é enriquecedora para quem assiste, porém, Maceió, ela é ainda mais enriquecedora para os atores. Qual é o sentido do outro termo? Ou seja, aquele que não pode ser substituído pelo porém, que é o segundo mais, né? Então, o segundo a gente tem aí sentido do quê? Ele é um advérbio de intensidade. É uma questão de muito enriquecedora. Então, esse segundo, ele é um advérbio de intensidade. Ok? Vamos ver como a gente encontra esse mais nas tirinhas. Olhem lá, a gente tem aqui: lamento, mas esta é a lei da selva. Crash, caiu. Lamento, mas esta é a lei da gravidade. Então, a gente tem aqui o gatinho que ia comer o rato e, como justificativa, ele vai usar a lei da selva, né? Que os maiores, os que sobrevivem mais, né? A cadeia alimentar aqui. Então, no caso aqui, ele, pela cadeia alimentar, ele vai se alimentar do rato. Então, ele vai falar: lamento, mas esta é a lei da selva. Olha só, eu tenho uma ideia oposta. Ele lamenta, mas ele vai comer. Dizer que esta é a lei da selva, ele só está justificando que ele vai se alimentar do ratinho. E aí, esse mais aqui é uma ideia de oposição. Ele lamenta, porém vai ter que comer. Olha só, eu pude usar o porém nesta oração e ainda tenho o quê?
a vírgula antes, que é mais uma dica aí, essa vírgula, quando eu trato de conjunção, né, adversativa, a conjunção, aí o mais, ela tem essa vírgula separando a oração. E aí, acontece que ele recebe um castigo, não sei, mas ele cai. E o ratinho responde: lamento, mas esta é a lei da gravidade. E aqui agora, obedecendo a lei da física, né? Ele teve que cair, segundo a gravidade. Quebrou e caiu. E aí, na verdade, o que a gente tem aqui de oposição do gatinho? Porque, na verdade, ele não lamenta, ele foi salvo, né? É a vida dele. Então, ele foi salvo completamente por essa queda. Então, lamento, mas esta é a lei da gravidade. Eu tenho uma ideia de oposição aqui, uma ideia contrária. Vamos ver a próxima? Então, a gente tem aqui: em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. Não suporto filosofia de barata. Então, ele tem aqui que mais vale. Então, qual é a intenção aqui? De valer muito. Olha no segundo. Vale muito uma naftalina na mão. Não é vale pouco, não é vale menos. Eu estou falando aqui o quê? De quantidade, de intensidade. Então, eu posso dizer que vale muito uma naftalina na mão que duas rolando. Isso me mostra que eu estou falando de um advérbio de intensidade, não é? Então, conseguiram observar a diferença aqui. Agora, treinar com essas frases e assim vamos memorizar as regrinhas. Vamos ler, analisar, ver como funciona. Vamos aqui à primeira oração. Olha que roupa mais linda. Essa ideia aqui é uma ideia de intensidade. Eu estou falando aqui, olha que roupa muito linda, né? Então, neste caso, eu uso mais com i. Segunda oração. Aquelas sugestões dos clientes não foram mais. Eu poderia usar aqui ruins, boas, para poder me ajudar e eu saber que esse mais aqui é o mais acentuado. No meu corretor não tem acentuado, né? Precisei acrescentar o acento. Marta gosta do Aldo, mas Aldo não gosta de Marta. Olha aí que complicação. Eu tenho uma ideia oposta, eu tenho oposição. Olhem a vírgula ali antes do mais, já é uma ajudinha, uma dica que eu dei. E eu poderia usar Marta gosta do Aldo, porém, Aldo não gosta de Marta. Então, se eu uso o porém, eu sei que o meu mais é o mais sem acento e sem i. Na outra oração, na questão D, a gente tem: Augusto procura ter mais produtos em promoção do que o concorrente. Eu estou fazendo o que aqui? Estou dando ideia de intensidade, de quantidade. Então, neste caso, o meu mais, ele é com i por ser quantidade. A letra E eu tenho: acabei de almoçar, mas continuo com fome. Eu tenho uma ideia contrária, uma oposição. Acabei de almoçar, porém, continuo com fome. Então, aqui eu tenho, se a ideia de porém, o meu mais é sem i e sem acento. É uma oposição. Sempre é necessário estudar cada vez mais para ter sucesso. Qual é a ideia aqui? Quantidade, né? Estudar muito. Então, se a ideia de muito, o meu mais é com i. A relação é de quantidade, intensidade. Nas histórias, as bruxas são sempre más, são sempre malvadas. Então, neste caso, eu uso o mais com acento de malvadas. Hoje na escola fiz continhas, 50 continhas de mais. E aí, se é de mais,
eu uso o I porque é relação à quantidade, né? Então, continhas de mais. Deixa eu voltar, isso foi. O pôr do sol estava mais bonito que ontem. Qual a ideia aqui? De muito, de quantidade, né? O pôr do sol estava muito bonito. Então, neste caso, eu preciso usar o mais com I, de muito bonito. E o último, eu tenho, queria jogar futebol, mas estava doente. Eu tenho aqui uma ideia de oposição. Queria jogar futebol, porém estava doente, né? Ele não podia, uma ideia contrária, oposta. Neste caso, o mais é o mais sem I e sem acento, por se tratar de uma ideia de oposição. Viram quanto é fácil, quanto é simples? A gente aqui precisa, na verdade, encaixar, né, o sentido, entender o sentido de cada oração, ver como elas se comportam, como funcionam, e assim a gente vai vendo pelo sentido e colocando. Lembrando que sempre o mais sem acento, sem I, é uma conjunção de oposição, o mais acentuado é um adjetivo referente a malvadas, a ruins, contrário de boas, e o mais com I é um advérbio de intensidade. Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. E aí, deixa eu só voltar aqui na tela com vocês. A gente tem o próximo exercício, que é uma questão de concurso. A gente tem lá, segredo da felicidade segundo a ciência. A busca da felicidade é uma epidemia mundial. Em um estudo com mais de 1.000 participantes de 48 países. Esse mais aí, eu tô dando ideia de quê? Ideia oposta, de algo ruim ou de intensidade? Então, é algo de intensidade, né? Eu tenho aí o mais, esse meu mais é um mais de intensidade aqui. Então, eu preciso usar o I. Mais de 10.000 participantes de 48 países, os psicólogos Ed Dierne, da Universidade de Illinois, e Silvério Oust, da Universidade de Virgínia, descobriram que pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felicidade mais importante do que outras realizações pessoais altamente desejáveis. E aí, se mais importante, como é que é este mais? Ele é intensidade? Ele é oposição? Ele é um adjetivo? O que é esse mais? Ele é uma intensidade, né? Eu posso trocar muito importante. Se eu posso trocar por muito importante, então eu estou falando de uma intensidade. Então, eu tenho aqui mais importante do que outras realizações pessoais altamente desejáveis, tais como ter um objetivo na vida, ser rico ou ir para o céu. A febre da felicidade é estimulada em parte pelo crescente número de pesquisas que sugere que, além de ser boa, a felicidade também faz bem. Ela está ligada a muitos benefícios. E esse A? Se A aqui eu não estou falando de um verbo, né? Então, logo, ele é o A normal, né? Aqui eu não falo de um verbo, esse é uma preposição. Então, eu uso aqui o A sem o H, que não é um verbo. Então, qual é a opção correta, amores? Qual é que tem os dois mais com intensidade e o A normal? É a letra C, né? Então, letra C é a opção correta nessa questão, ok?
Vamos para a próxima? Tem mais uma. Vamos aqui para mais uma questão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos para outra. Com referência às palavras mais conjunção, mais adjetivo e mais advérbio, assinale a alternativa incorreta. A gente tem a espada vence, mas não convence. Fiz tudo muito calmamente, devagar, se chega mais depressa. Aquelas mulheres são mais, o sol, isto é, a mais próxima das estrelas, comanda a vida terrestre. Vamos analisar. Lá a primeira oração, ele quer a alternativa incorreta. A espada vence, mas não convence. Esse mais é uma intensidade, mais com I. Mas será que o sentido dessa oração é de intensidade? A espada vence, mas não convence. Não seria um porém? A espada vence, porém não convence. Nesse caso, então, a letra A é a questão incorreta. Então, aí deveria ser o mais conjunção, sem I e sem acento na letra A. Observem que a letra B está correta. Fiz tudo muito calmamente, devagar, sem chegar mais depressa. Poderia ser muito depressa. Aquelas mulheres são mais, eu poderia usar aquelas mulheres são malvadas, aquelas mulheres são ruins. E a letra D tem o sol, isto é, a mais próxima das estrelas. Ela está muito próxima, né? Então, também está correta. Neste caso, a letra A é a opção incorreta. Vamos aqui à próxima questão. A gente tem aqui um complicador, agora não é só o mais, né? Eu tenho mal. Lembrando que o mal, que é o contrário do mais acentuado, é o mal com U e não o mal com L, tá? Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de mais. Deixa eu escrever aqui para você que tinha lá naquela primeira imagem do quadro, né? Que para vocês que era o mais, mostrando que era o plural de maus, o feminino de maus. Então, só para relembrar, vou botar aqui que má é igual a mal, só que é feminino e masculino. E o mal com L, né? Ele é o contrário, né? De bem. Ele é o contrário de bem. Aqui pra gente relembrar. E o mal com U, professor? Ele é o contrário de quem? O mal com U, ele é o contrário de bom. Então, aqui mal com U é o contrário de bom. Sendo assim, má acentuada é o contrário de boa, ok? As diquinhas pra gente fazer bem essa questão aqui. Vamos lá relembrar para a gente fazer com tranquilidade. Complete as lacunas usando adequadamente mais, sem acento e sem I, mais com I, mal com L e mal com U. Vamos analisar. Pedro e João mal entrar em casa. Então, eu estou dando uma relação aqui. De quê? Bom entrar em casa? Bem entrar em casa, nem entrar em casa, que eu tenho uma relação de advérbio. O mal com L e o bem, eles são advérbios. Então, aqui eu uso o mal com L. Mal entraram em casa. Perceberam que as coisas não estavam bem. Olha só, tem até o bem aqui, né? Já para ajudar. Pois sua irmã caçula escolhera um momento mal para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Ela escolheu um bem momento ou um bom momento?
Seria um bom momento. Então, neste caso, eu uso mal com U, né? Porque eu estou falando de bom. Nas férias, mas seus 2 irmãos deixaram os pais mais sossegados. Esse primeiro mais aí é o quê? Eu tenho uma ideia de oposição. Porém, seus 2 irmãos deixaram os pais mais sossegados, muito sossegados, né? Então, o segundo seria a intensidade. Então, o primeiro é oposição, sem acento e sem i. E o segundo, eu tenho uma intensidade. Então, deixaram aqui, deixa eu mexer aqui, que mudou. Mais sossegados. Então, qual é a opção correta? Primeiro com L, segundo com U. Primeiro com L, segundo com U, terceiro sem I e último com I. Então, neste caso, temos aí a letra A é a opção correta, ok? Vamos para a última questão, vamos finalizar. Vamos aí para a última questão. Nós temos aí, empregue corretamente os termos mais com S e sem I e o mais com I. Vamos analisar aí a primeira oração. Ele saiu cedo de casa, mas o congestionamento atrasou. Eu tenho uma ideia de oposição, porém o congestionamento atrasou. Então, esse saiu cedo, né? Não era para se atrasar. Então, tem uma ideia de oposição. Sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. Olha só, já tem até a palavra menos ali, que também me indica intensidade, né? Quantidade. Então, eu tenho aqui o mais e virei. Peraí. Tem a palavra mais aqui, que está relacionado ao menos nessa segunda opção. Na terceira oração, Giovana era a aluna mais inteligente de sua turma. Estou falando o quê? Que ela era muito inteligente. Então, esse mais é o com I. Mais inteligente de sua turma. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. Então, tem uma ideia oposta, ideia contrária neste caso, mas aí é somente com S, né? De conjunção. O ministro é presunçoso a não mais poder. Ele não pode mais, né, fazer alguma coisa. Poder mais, poder menos. Então, esse mais, a gente tem o mais com I. Mais com I. Então, qual é a opção correta? Aí que nós temos a primeira adversativa, a segunda e a terceira nós temos intensidade, a quarta nós temos adversativa e a última nós temos intensidade. Então, neste caso, a opção C é a letra correta dessa questão. Ok, amores? Até a aula, bons estudos e treinem bastante, tá? Beijos!